Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E hoje a gente está aqui direto de São Paulo para acompanhar o lançamento do BYD Dolphin Mini. Um carro que chegou com uma tarefa bem difícil aqui do nosso mercado, de não só fazer com que os carros elétricos sejam cenas comuns nas nossas ruas, mas sim de popularizar esse tipo de carro, trazendo um argumento muito forte aí de custo-benefício, com equipamentos de carros superiores e preço de carro compacto. Então bora falar um pouquinho mais sobre esse modelo aqui e conhecer alguns detalhes aqui nessa nossa primeira impressão do BYD Dolphin Mini. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. E olha, nos meus 8 anos de Drive On, eu nunca vi um carro que teve tanta discussão sobre preço como foi o caso aqui do BYD Dolphin Mini. Então, cerca de 6 meses atrás, na época que começaram a rolar rumores sobre o lançamento do Seagull, né, o nome desse carro aqui no mercado chinês, muita gente falava de algo na faixa dos 120, 110 mil reais. Só que mais recentemente esses rumores começaram a apontar para algo na faixa dos 99 mil reais e até mesmo 89 mil para o preço aqui de pré-venda das primeiras unidades que estão chegando aqui no Brasil. Mas o que pode ter sido um grande balde de água fria aqui para muitas pessoas é que esse carro foi anunciado por 115.800 ou 105.800 quando a gente considera o preço de pré-venda. Lembrando que ele também vai estar vindo com um carregador wallbox, né, para você colocar na sua casa, que custa mais ou menos cerca de 7 mil reais. Então a proposta aqui de um carro elétrico na casa dos 5 dígitos foi cumprida, mas só parcialmente, né? A gente está falando aqui de um preço de pré-lançamento e se você considerar o preço ali do wallbox. O carro elétrico mais barato do Brasil continua sendo o Kwid E-Tech, que recentemente teve seu preço reduzido para 99 mil reais. Assim que eu cheguei em casa e comecei a editar o vídeo aqui do Dolphin Mini, eu aproveitei para ler um pouquinho sobre o que os jornalistas estavam falando sobre o carro, o que o público estava falando, né, como foi a reação aqui desse anúncio do preço, e um pouco também sobre como que foi o lançamento dele em outros países. Lembrando que o Dolphin Mini, além de ser lançado aqui no Brasil, ele está tendo um lançamento simultâneo também no México e em alguns outros países da América Latina. E olha, o primeiro ponto que me chamou a atenção é que, no geral, as pessoas na internet não ficaram felizes com o preço. Realmente a expectativa estava muito alta e esse valor foi um banho de água fria que fez muitas pessoas, inclusive, desistirem ali da pré-venda. Então o número de 6, 7 mil unidades que eles falaram que tinham vendido na pré-venda, bem provavelmente vai cair por conta de pessoas que desistiram. E o segundo ponto que me chamou a atenção aqui é que lá no México, além desse Dolphin Mini que foi lançado aqui no Brasil, também lançaram uma versão mais simples. Então esse carro que a gente está conhecendo aqui hoje, ele vai ser chamado de Dolphin Mini Plus lá no México, enquanto a versão mais simples, chamada apenas de Dolphin Mini, vai ter uma bateria menor, menos equipamentos, menos airbags, e levando essa proporção de preço, né, entre a versão Plus e a versão comum lá no México, trazendo aqui para o Brasil, significaria que a gente poderia ter uma versão com baterias menores aqui, por volta dos 104 mil reais. E aí, com 104 mil reais, 10 mil reais de desconto na pré-venda, a gente estaria falando aqui de um carro abaixo dos 100 mil. Beleza, eles poderiam até tirar o wallbox ali, talvez, do pacote, alguma coisa do tipo, mas, putz, fico com a dúvida, será que a BYD vai querer trazer esse Dolphin simplificado aqui para o Brasil no futuro? E a versão de 5 lugares? Talvez, né? Bom, veremos aí nos próximos passos, mas bora voltar pro vídeo. E apesar do nome Mini, as dimensões aqui do Dolphin Mini são, na verdade, uma combinação muito curiosa, né, e única aqui no nosso mercado. A gente está falando de um carro que tem 2,50 metros de entre-eixos, ou seja, o entre-eixos que deixa ele ali a nível de HB20 primeira geração, ou até mesmo dos hatches compactos que a gente tem hoje, uma diferença ali de 3, 4 centímetros no máximo. Porém, a gente está falando de um carro com 3,78 metros de comprimento, o que coloca ele 10 centímetros maior do que a gente fala do Renault Kwid, mas ao mesmo tempo um carro cerca de 20, 25 centímetros menor do que a gente compara com o Polo 208 e outros carros que brigam aqui nessa mesma faixa de preço dele. Mas, a principal dúvida que tem aqui, 2,80 metros de entre-eixos, o espaço traseiro vai ser bom? E olha, adianto para vocês que é muito bom. O espaço que eu tenho para minha perna aqui é simplesmente fantástico. Então eu estou falando de um carro que vai me dar uns 4, 5 dedos de distância entre o meu joelho e o banco da frente. O que coloca ele nas melhores posições entre os carros compactos aqui no Brasil. Algo mais ou menos ali na faixa do que a gente encontraria no Sandero ou no Argo. Então, espaço interno realmente aqui não falta.
Mas esse carro tem uma limitação muito grande. A gente está falando aqui de um carro de apenas 4 lugares. Então você tem os 2 lugares lá na frente e apenas 2 lugares aqui atrás. Segundo rumores aqui, a própria BYD, apenas os primeiros lotes do Dolphin Mini vão vir nessa configuração de 4 lugares. Em breve esse carro vai receber a posição de 5 lugares, na versão de 5 lugares, e aí sim ele vai estar, brigando no mesmo patamar dos carros compactos aqui no Brasil. Mas vale lembrar que apesar desse carro aqui ser um carro de 4 lugares, ele é um carro sim que pode ser usado para transporte de aplicativo, então seja 99, seja Uber. E a gente está falando aqui de um carro que tem 4 lugares também em seu principal concorrente, que é o Renault Kwid E-Tech. Então, os 4 passageiros aqui vão muito bem, mas é óbvio que a gente está falando de uma limitação aqui do projeto. Outra limitação que a gente tem aqui é o espaço do porta-mala. A gente está falando de um carro que até tem um entre-eixos muito bom, né? Mas por ser um carro curto, não dá para esperar muita coisa aqui atrás. Então, a abertura é através de um botão aqui. Legal, não é abertura elétrica, mas pelo menos a trava é elétrica. E aqui dentro você tem um porta-mala bem limitado. É realmente um porta-mala que está no mesmo nível do que a gente encontraria, por exemplo, ali em um Mobi. E repara, além do fato dele ser um porta-mala curto, a inclinação do banco e a própria inclinação aqui do porta-mala façam com que ele tenha um formato um pouco triangular, sabe? Parece um Toblerone, alguma coisa assim. Então isso limita bastante o uso que você tem aqui no porta-mala. Realmente é um carro para você levar mochila, supermercado, coisas desse tipo. Um carro urbano em toda a sua essência. Aqui por baixo também a gente não tem um step. Então, ao contrário do Dolphin, que aqui no Brasil teve a adaptação para ter o step, aqui não. Aqui você tem apenas um kit de reparo e um pneu Run Flat. Pneus Run Flat, inclusive, né, que vale comentar, são de uma medida bem diferente, uma medida exclusiva e única aqui no Brasil. São pneus Ling Long na medida 175/55 aro 16. Olha, é realmente uma medida muito diferente do que a gente encontra em qualquer outro carro. Já faz um bom tempo que aqui no Brasil a gente já tem visto a maioria dos carros com pneu 185, mesmo os carros compactos, mas geralmente equipados com roda aro 14 ou 15. Aqui a gente tem um pneu 175, ou seja, um pneu bem fininho, com uma roda aro 16. É uma combinação bem diferente, mas eu acho que dá uma visual, uma estética aqui para o carro muito legal. Mas se isso é funcional ou não, bom, isso a gente vai ter que testar em um teste ali na vida real para sentir a buraqueira e como ele se passa. E para as pessoas que adoram criticar falando que Pulse Abarth não tem freio a disco na traseira, bom, aqui no Dolphin Mini, um carro menor, mais leve e mais barato, a gente tem disco de freio nas 4 rodas. E apesar de ser um carro que briga na faixa de preço de carros como o Peugeot T200 automático, Polo 170 TSI e vários outros modelos bem potentes, o que a gente tem aqui é um motor de apenas 75 cavalos e cerca de 13 kgfm de torque. Lembrando que, como a gente está falando de um carro elétrico, o torque dele é instantâneo, o que garante aceleração e retomada na casa ali dos 14 segundos do 0 a 100. Algo muito parecido com o que a gente encontra, por exemplo, no Argo 1.3 CVT. Então, o desempenho realmente não é o ponto forte desse carro. E chegando numa máxima de 130 km por hora, o que a gente vê aqui é um verdadeiro city car. Mas vale lembrar que hoje aqui no Brasil a gente não tem nenhum carro 1.0 aspirado com câmbio automático ou automatizado. A gente já teve aqui o Picanto com câmbio automático de 4 marchas, já teve também o Mobi e também o Up com câmbios automatizados, mas a gente está falando aqui do automático mais fraco do Brasil. Mas é um carro urbano, né? Vale lembrar. Mas antes de falar para você sobre como que é o interior aqui do BYD Dolphin Mini, bora dar uma volta rápida com ele aqui no trajeto de test drive que eles colocaram aqui dentro de um galpão. Não vai dar para dar impressões muito profundas, mas dá para pelo menos vocês sentirem um pouco sobre como que é a sensação aqui de dirigir esse carro. Bora então dar uma volta rápida aqui com o Dolphin Mini. Ao contrário do lançamento aqui do Dolphin e do Seal, que a gente conseguiu dar uma volta na rua, dessa vez é só um circuitinho fechado aqui, que vai dar para pegar algumas impressões aqui de direção, manobrabilidade do carro, mas as duas principais questões que ficam aqui, pensando nas limitações naturais desse carro, que é a suspensão e também o desempenho, ficariam ali para uma futura avaliação ali de 7 dias, nos padrões comuns aqui do canal. Mas bom, posição de dirigir aqui é realmente muito boa. Você fica numa posição um pouquinho mais alta, o que até é esperado de um carro elétrico, né, por contando que todo o conjunto de bateria Blade está aqui no assoalho. Mas não é uma posição de SUV, nada desse tipo. Ele realmente está numa posição aqui de carro compacto. E toda a visibilidade aqui pelo lado de dentro é muito boa. A área envidraçada do carro aqui
na frente, nas laterais, é bem bacana. E atrás, que poderia ser uma limitação por conta ali da traseira alta, sinceramente é até razoável. Aqui nesse carro a gente pede o conjunto de câmeras 360 que a gente tem no Dolphin convencional. Então aqui na hora que você coloca a ré, você tem ali uma câmera traseira simples, né? A gente não tem ali a visão de todos os ângulos do carro. Mas a gente está falando aqui, lembrando, de um carro de 115 mil reais. Então, limitações naturais do preço. Outra coisa que deu para perceber aqui também nesse trechinho, né, aproveitando que a gente está aqui num galpão um pouco escuro, é como que os faróis desse carro são muito bons. Assim como a gente também já via ali no Dolphin convencional também, né? Um farol full LED, tanto na frente quanto atrás. Só as lâmpadas ali de seta, que são lâmpadas incandescentes, mas ainda assim um farol que funciona muito, muito bem. Realmente uma grande referência. Direção aqui também é uma direção leve, não é uma direção extremamente precisa no centro, né? Você percebe que ela tem um movimento um pouquinho mais solto, né? Mas não é um problema, a gente está falando aqui de um carro leve, né, com pneus muito finos, pneus 175 também. Então é de se esperar um comportamento que não seja um comportamento muito preciso, um comportamento realmente de um carro urbano. E todo o diâmetro de giro e tudo mais é muito bom. A gente está falando aqui de um carro com 2,50 m de entre-eixos, não é um entre-eixos pequeno, vale lembrar que é o mesmo entre-eixos que a gente tinha no HB20, por exemplo, ali da primeira geração. Mas ainda assim você tem um diâmetro de giro muito bom, realmente um carro excelente aqui para você fazer manobras na cidade, coisas desse tipo. Mas, para você saber aí como vai ser a experiência completa, se inscreve no canal que em breve a gente vai ter um desse aqui durante uma semana para a gente fazer o nosso já habitual teste ali, a avaliação completa mesmo. E olha, a ergonomia já foi um ponto que deu para perceber que esse carro fez muito bem, assim como a gente encontra nos outros BYDs. Mas o que realmente impressiona aqui, que passa a melhor impressão do carro, não é o seu desempenho, não é o seu visual externo, mas sim o seu visual interno. A gente está falando de um carro com acabamento muito, mas muito bom. A começar aqui pelos bancos, que são bancos de couro ecológico, de vinil, né? Realmente bancos muito gostosos, muito confortáveis. Eles são inteiriços, como a gente encontra nos outros BYDs, mas são bancos que abraçam muito bem, e que abraçam bem seja uma pessoa que é mais larga ou mais fina. Então, as abas laterais aqui são realmente muito boas. Outra coisa que é interessante aqui desse carro é que o ajuste do banco do motorista é 100% elétrico. Uma coisa que, sinceramente, eu acho que nenhum carro nacional abaixo dos 200 mil vai ter isso. E aqui a gente está falando de um carro de 115 mil. Um banco com ajustes bem fáceis de fazer e também um volante que tem aqui ajuste de altura e de profundidade. Num campo bom, aceitável aqui para um carro dessa categoria. Uma coisa que vale deixar aqui como observação é que dependendo da posição aqui que você coloca o seu assento e o volante, o painelzinho dele aqui, que é um painel digital, fica parcialmente encoberto. Então, ele tem sim essa limitação. Mas falando aqui de painel, né, a BYD fala que ele tem um painel digital de 7 polegadas. E realmente, se você pegar isso tudo aqui, ele tem um painel de 7 polegadas. Mas a parte mesmo que é um painel digital, de fato configurável, aqui que você consegue mexer nas informações através aqui do volante, é só essa partezinha aqui do meio. Então a gente está falando de uma telinha de computador de bordo de, sei lá, 2, 3 polegadas só. E a central multimídia que a gente tem aqui continua tendo o mesmo sistema operacional que a gente também encontra nos demais carros da BYD. Um sistema muito fácil de mexer, muito intuitivo. A tela também gira, né, que é aquela feature que todo mundo adora nos carros da BYD, que é realmente muito legal de mostrar para os outros. Mas ela é uma tela um pouquinho menor, então aqui a gente está falando de uma multimídia de 10 polegadas, que continua sendo um tamanho excelente aqui para a faixa de preço do carro. O ar-condicionado dele é um ar-condicionado digital, mas ele não é um ar-condicionado automático. Então repara, olha, você consegue controlar aqui a temperatura e a velocidade do ventilador, tudo aqui através da central multimídia, mas você não tem aquele controle de temperatura mesmo, né? Tipo, de quantos graus Celsius você vai querer colocar aqui o carro. Ele também tem espelhamento de celular via Android Auto e Apple CarPlay, mas sempre apenas com fio. Outra coisa interessante que esse carro tem também é carregador por indução, logo nessa parte aqui da frente. Vale lembrar que inclusive o Dolphin normal, né, não o Dolphin Plus, mas o Dolphin ali de 150 mil, não tem essa característica, não tem esse equipamento. Então, algo muito bem-vindo. E toda a qualidade dos materiais que são usados aqui dentro são muito, mas muito boas. A gente não tem aqui um soft touch na parte de cima, então ele é sim um pouco mais simples do que outros carros que a gente já conhece da BYD, mas toda essa parte central aqui no painel é de vinil, então é realmente um toque muito legal. Toda a sensação que a gente tem nesses botões no meio, nos botões no volante, tudo realmente sensação de carro premium.
E aqui na porta também, né, como eu comentei com vocês, é plástico duro aqui na parte de cima, mas a gente tem toda essa inserção de vinil aqui no meio. Então a gente está falando de um carro que tem um interior aqui que é muito, mas muito melhor do que qualquer um dos seus concorrentes na faixa dos 115 mil reais. E aqui eu não estou falando de carro elétrico não, estou falando de carro a combustão mesmo. Mesmo o 208, que é uma referência dentro dessa faixa de preço, ainda assim não tem um acabamento no mesmo nível aqui do Dolphin Mini. Bom, e apesar de não ter chegado aqui na faixa dos 99 mil reais que muita gente especulou, o BYD Dolphin Mini é um carro muito interessante. Um carro que tem aqui alguns diferenciais muito legais para essa categoria. Seja pelo bom equipamento, pelo bom acabamento, pelo bom espaço interno e também por ser um carro elétrico com autonomia de até 290 km de acordo com o ciclo do Inmetro e mais de 400 km de acordo com os números da própria BYD. A gente está falando de um carro que realmente vai revolucionar o nosso mercado, mas que tem suas claras limitações, seja pelo fato de ser um modelo ali de apenas 4 lugares, pelo porta-mala compacto ou até mesmo pelo próprio fato de ser um carro elétrico, que por mais que a nossa infraestrutura esteja melhorando bastante, ainda tem as suas claras limitações. E bom, fico bem animado ali para a gente fazer o nosso vídeo de 7 dias, conhecendo aqui o Dolphin Mini em todos os detalhes, mas não deixa de se inscrever aqui no canal, seguir as nossas redes sociais e no próximo sábado, meio-dia, a gente está de volta. Um abraço a todos e até mais! E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.